Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. E o tema de hoje é esse que você está vendo aí. Um pastor tem superpoderes? Isso é uma questão muito recorrente no meio cristão, né? As pessoas acham que o pastor ele é alguém que Deus trata de forma diferente, que ele tem um acesso mais fácil com Deus, e que é diferente de que ele é ungido e tudo mais, né? Mas na verdade isso tudo na verdade é um grande mito, né? Você vai ver que todas essas coisas que se dizem que o pastor tem, né, a mais do que os membros da igreja, na verdade é tudo fruto da função e do chamado que ele tem no corpo de Cristo, né? Ele, pela responsabilidade que ele tem em relação às ovelhas, por ele ter que orar pela igreja, orar pelas ovelhas, né? Por ele ter que muitas vezes levar a mensagem de Deus para o povo que Deus confiou a ele acaba orando mais, se consagrando mais, ele estudando mais, e isso naturalmente faz dele alguém que tem mais sabedoria, que tem mais intimidade com Deus, que tem mais discernimento da voz de Deus, que ouve mais a Deus. E se a gente parar para pensar que isso na verdade não é porque ele é um pastor em si, né? A gente sabe que Deus unge com uma autoridade espiritual, mas essa autoridade espiritual ela é vinda de um relacionamento puro e sincero com Deus, que qualquer um, né, sendo pastor ou não, tem condições de ter. Se você não for pastor, mas é alguém que ora, que busca a Deus e que deseja a Deus, como diz lá o salmista, como a corça anseia pelas águas, né? Se você tem sede de Deus dessa mesma forma, você vai ter autoridade, você vai ser alguém com autoridade espiritual, você vai ser alguém que vai discernir bem a voz de Deus, você vai ser alguém que Deus vai derramar sabedoria, vai ter condições de... Sabe? A diferença no cargo de pastor, né, que na verdade eu não posso nem chamar de cargo, eu acho esse termo cargo errado, porque o pastoreado ele é um chamado de Deus, o cargo pastor ele banalizou muito o chamado de Deus, né? Hoje as pessoas conseguem fazer carreira no evangelho. O cara que se converte, ele faz o curso de diácono, no diácono ele vai a presbítero, e é meio que uma carreira, né? Ele chega a pastor e segue a carreira dele dentro da igreja. Eu já acho isso errado, né? Porque no meu entender, para você ter esse tipo de cargo, principalmente de pastor, de liderar uma parte do corpo de Cristo, você precisa ter um chamado direto de Deus, né? Que independe, né, de ter faculdade, de ter seminário, ter sido seminarista. Obviamente que quanto mais estudar, melhor mais capacidade você vai ter, mais entendimento, como é que posso dizer? Mais recursos você vai ter para dar uma boa pregação, uma pregação com mais profundidade. Mas eu não acho que o seminário seja pré-requisito para ser pastor. Na verdade, o chamado de Deus é pré-requisito, porque a Bíblia fala que os discípulos eles eram praticamente analfabetos, né? Então você vê muito claro que eles não tinham estudos e foram escolhidos por Deus para serem os seus apóstolos, né? Basta a unção de Deus e a sinceridade, o chamado de Deus para executar
determinada função no corpo de Cristo e Deus capacita, né? Você não precisa... eu estou falando porque tem igrejas que só aceitam pastores que forem seminaristas, que passaram por um seminário. Na minha opinião, eu acho errado. Eu acho que muito mais vale o chamado de Deus. Quem escolhe não é um conselho eclesiástico, sabe? Quem escolhe é Deus. Ninguém faz alguém de pastor, sabe? Você só reconhece, mas quem chama para pastor é Deus. Quem coloca o cara como pastor, como seja lá, qualquer função no corpo de Cristo é Deus. A liderança só tem a humildade de reconhecer, né? Assim como João Batista, quando vê Jesus, fala, né? Aquele que vem após mim, né? Eu não sou nem digno de calçar as sandálias, de amarrar as suas sandálias. João Batista, quando viu Jesus, ele reconheceu Jesus. Ele, convém que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, eu vou dar livre passagem a ele, né? Tudo bem que eu estou pegando um exemplo de Jesus aqui, mas funciona mais ou menos da mesma forma, né? Se você tem chamado para ser pastor, se o seu pastor, né, da sua igreja for um homem sério, um homem que busca a Deus e que não é territorialista, que não se sente dono das ovelhas, porque ele não é. As ovelhas são de Jesus. Ele somente cuida delas, mas ele não é dono delas. O dono das ovelhas é Jesus, sabe? A igreja é de Cristo e não de nenhum pastor. Se ele tem uma vida diante do Senhor, ele vai saber reconhecer o seu chamado no momento oportuno. Deus vai falar com ele e ele vai ordenar a pessoa a pastor. Então, o pastor tem superpoderes? É claro que não. E eu quero te mostrar algumas coisas aqui, né? Fiz essa breve introdução, mas eu quero te mostrar algumas coisas para a gente continuar aqui. Ok? O primeiro texto que eu quero usar é esse de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui o apóstolo Pedro está falando para todos nós somos sacerdotes, sacerdócio real, geração eleita, nação santa. Não há privilégios, não há um maior do que o outro. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, como diz as Escrituras. Então, esse negócio de que eu sou levita, eu sou pastor, não. Todos têm acesso ao trono de Deus. Todos. Por isso que ele fala que nós somos sacerdotes, porque somente na lei, somente o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Por isso que havia a diferença, né? O sumo sacerdote, ele tinha algo diferente que o povo não tinha, né? Ele entrava no Santo dos Santos. O povo não. Mas com a morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Eu quero deixar muito claro que não foi de baixo ao alto, foi de alto a baixo, ou seja, quem rasgou o véu foi Deus através de Cristo, ou seja, Deus quis a aproximação, Ele que uniu, reconciliou o seu povo consigo mesmo e nos fez sacerdócio real, ou seja, todos nós, assim como antes era somente o sumo sacerdote, todos nós temos acesso à sala do trono. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós podemos chegar diante da presença de Deus igualmente. E falar com Ele, ouvir dEle, orar, louvá-lo e tudo mais. Então, não há diferença. A Bíblia é muito clara, não há diferença entre você e um levita e um pastor. Não há. Para Deus somos todos iguais.
ok? Deus não faz acepção de pessoas. O pastor tem superpoderes? Não. Antes de tudo, o pastor é um cristão. Ele crê em Cristo, se converteu da mesma forma. Ele é humano, ele tem as mesmas paixões, ele luta com as mesmas com as mesmas armas espirituais, ele se defende da própria carne como qualquer um. Na verdade, ele, em primeiro lugar, ele é um irmão em Cristo seu. Ele é um que nem eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um irmão em Cristo, sabe? Eu sou um irmão em Cristo. Eu sou um cristão normal, sabe? E é muito complicado quando você olha para um pastor e vê ele além do que ele é, porque passa-se a colocar uma confiança sobre ele que só quem deve ter é Cristo. Porque o único que não falha, o único que não erra, aquele que é o nosso modelo é Cristo. Não é pastor, não é bispo, não é vice-deus, não é lá, sabe qual é esses títulos aí que se dão hoje em dia, sabe? Ninguém é modelo, nenhum deles. O apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que na verdade está querendo dizer? Seja imitador de Cristo. Ou seja, me imite imitando Cristo. Ou seja, seja meu imitador, faça como eu. O que eu faço? Eu imito Cristo. Então você não me imite, imite Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala, sabe? Agora, ele tem, obviamente, né, o pastor ele tem um chamado para ensinar e cuidar do povo de Deus. Ele tem uma responsabilidade. Isso eu posso te dizer, né? Ele tem uma responsabilidade que vai além de uma responsabilidade de um irmão. Porque você também, cristão, você também tem responsabilidade de ensinar e cuidar do seu irmão. Nós carregamos os fardos uns dos outros, nós suportamos uns aos outros, nós repreendemos uns aos outros e nós cuidamos uns dos outros. Todo cristão deve fazer isso. Não é responsabilidade do pastor fazer isso. O pastor ele tem a obrigação, né? Tem a obrigação. Ai dele se não fizer. Ai dele se não fizer, porque ele foi chamado para isso, né? Mas todos nós devemos cuidar um dos outros, sabe? A gente vê Moisés, né? Moisés, ele foi um líder do povo, ele foi o pastor daquelas ovelhas, né? Ele que conduziu o povo de Deus, ele teve a missão de conduzir o povo de Deus à Terra Prometida. E, obviamente, né, que isso deu a ele algumas coisas que os outros não tinham. Ele conversou com Deus face a face. Ele tinha de Deus. Deus falou com Moisés, eu falo como se fala um amigo, né? Ele é meu servo, né? Isso tem algumas coisas, né? Obviamente que Moisés teve as vantagens, né, de ser, mas ele teve muitas obrigações, e eu vou lhe dizer uma coisa. Um erro de Moisés, que foi quando ele desobedeceu a Deus, né? Ao invés de falar a rocha, ele bateu com o seu cajado a rocha para sair água. Por causa de um erro, irmãos, por causa de um erro, ele não entrou na Terra Prometida. Olha o tamanho da responsabilidade que um pastor tem, né? Porque ele ali, Moisés ali era o representante de Deus, ele era quem Deus havia escolhido para falar em nome dele. E quando ele desobedece na frente do povo, ele é como se ele tivesse manchado o nome de Deus perante o povo. É como se ele tivesse... Moisés, na verdade, desobedeceu a Deus na frente de todo o povo. E isso é inadmissível, porque ele tinha que ser um exemplo. O pastor
tem essa responsabilidade de ser um exemplo. Ah, mas ele é falho, Moisés foi, ele era falho, mas ele foi punido com rigor. Assim é como Davi, né? Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Davi, tirou ele de lá dos pastos, pastoreando as ovelhas do seu pai, né? E colocou ele sobre o trono, deu a ele vitórias em guerras, deu a ele riquezas, deu a ele poder. E aí, depois dele estar rei, depois de estar tudo resolvido, né, praticamente, ele vai e comete adultério com Batseba e ainda manda o marido dela para ficar na frente de batalha quando sabe que ela está grávida, para que ele morresse, sabe? Deus não admitiu, sabe? E só não acabou com o reinado de Davi porque ele se arrependeu. Mas ele colheu a consequência daquele erro. Por quê? Porque ele era o rei de Israel. Ele era quem Deus havia escolhido. Deus falou, eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E botou Davi sobre o trono para reinar sobre o seu povo. E ele cometeu aquele erro e colheu a sua consequência, que foi a morte do seu filho, né? que foi depois o seu filho Absalão ter relações sexuais com as suas concubinas no terraço do seu palácio, na frente de todo o povo. Ele colheu. Então, existe uma responsabilidade sobre a vida de um pastor, sabe? A gente acha às vezes, é muito bom ser pastor, é um oba-oba e tal, eu quero ser porque ele fica lá na frente, com o microfone na mão, ele fala, ele ensina, ele é uma autoridade. Irmãos, eu sou pastor e não vejo nada disso. Na verdade, é muito ao contrário. Eu tremo todas as vezes que eu olho a responsabilidade que está sobre os meus ombros. Se eu subir para pegar uma mensagem ao meu povo, uma palavra errada que eu coloque, eu posso lançar alguém no inferno. Eu posso ensinar errado. Jesus falou, aquele que alterar um tio da minha palavra será digno. Não, seria melhor, né? Na verdade, aquele que desviar um desses pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar, sabe? E ele fala, aquele que alterar um tio, está em Apocalipse, aquele que alterar uma vírgula do que eu ensinei, será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, toda vez que eu penso sobre isso, eu tremo por dentro e clamo por misericórdia para que Deus jamais permita que eu ensine errado, sabe? Que Deus me tire a vida, mas que eu jamais cometa algo desse tipo, sabe? Ser pastor é muita responsabilidade, sabe? E as pessoas, e tem muitos aí que não têm a noção disso, estão pisando, oprimindo o povo de Deus, sabe? Maltratando a igreja, arrancando dinheiro de pessoas que têm muito pouco, ensinando pessoas a fazer coisas erradas, a adorar amuletos, rosas, não sei o que, ungido, o tijolo ungido, é a fronha do travesseiro, não sei o que, sabe? Pessoas estão ensinando as pessoas erradas e vão pagar por isso, vão ser cobrados por isso. Então, ser pastor não é brincadeira. Não ache que ser pastor é um status. Não ache que ser pastor é estar superior ao povo. Muito pelo contrário. Na vida cristã se cresce para baixo. Quanto mais alto a posição, mais servo você é. Mais a sua vida você tem que dar. Ser pastor é servir. É servir as ovelhas. É cuidar do povo. É dar a sua vida ao povo. É essa a função do pastor. Está muito enganado se você pensa que é status, se você pensa que é muito bonito estar ali, sabe? De repente, para alguns que não têm
responsabilidades com Deus e com o Evangelho, de repente seja. Mas eles não sabem o futuro que eles esperam. Então, queridos, é claro que existe uma autoridade espiritual. É claro que o que a liderança fala, se você tem um pastor que é dedicado, que é homem de Deus, e que você sabe que ele é alguém que tem o chamado de fato e é responsável e busca cuidar da igreja, ele terá autoridade espiritual, né? Aí vale a palavra, né, de você se levantar, de você chegar ali e se rebelar contra a autoridade. Aí Deus vai cobrar de você, né? Não que você não possa ver alguma coisa errada e questionar e perguntar, mas isso tudo com humildade, reconhecendo que sobre a vida do seu pastor está um chamado de Deus, se assim de fato for, ok? E como eu falei, ele responde pela vida das ovelhas, sabe? Um pastor, ele precisa interagir com as ovelhas. Ele precisa saber o que as ovelhas pensam, o que elas estão aprendendo, se estão aprendendo o evangelho corretamente, sabe? Precisa ter um cuidado homem a homem, um a um, sabe? Isso que é fazer discípulo, né? Porque ganhar almas é fácil, você faz uma boa pregação e faz um apelo no final do culto e as pessoas vêm e aceitam a Cristo, mas isso não é fazer discípulos. Jesus falou para nós fazermos discípulos. Discípulos não é fazer somente novos convertidos, não é aumentar a igreja em números. Jesus nunca quis quantidade, ele sempre prezou pela qualidade. Você vê que Jesus, por 3 anos, ensinou aqueles homens, aqueles 12 apóstolos e aos seus discípulos, ensinou ali de perto, foi de um a um, falava com o outro, ensinava, mostrava. Esse é o papel do pastor, fazer discípulos, discipular, ensinar, preparar pessoas para serem ganhadores de almas, sabe? Por isso que eu não sou a favor de pastor responsável por 5.000 pessoas, por igrejas de 10.000 pessoas, não. Eu acho que num número racional, um pastor pode cuidar de 100 pessoas, 100 e pouquinho, porque senão é humanamente impossível. Você vê Moisés tentava cuidar do povo um a um, e ele ficava, sabe, acho que a Bíblia fala que ele ficava o dia inteiro ouvindo as pessoas. E aí o sogro dele veio ver aquilo e falou: você está maluco, você não vai aguentar. Eleja pessoas que você confia, eleja pessoas responsáveis e coloca eles sobre 100, responsável por 100, responsável por 50, e só vem a você as causas de maior importância. O que Jesus estava querendo dizer ali, né? E que Moisés acatou depois? É que é impossível, é humanamente impossível você atender com qualidade mais de 100 pessoas. Sabe? É impossível, 100 e poucas pessoas até vai, mas 5.000, você vê de igreja aí com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, não, tem que ter em média um pastor para cada 100 pessoas. Eu acho que é um número viável, sabe? Porque isso é segurança para o próprio pastor, porque ele vai responder pela vida daquelas ovelhas. Se aquelas ovelhas elas não crescem com saúde, se elas não estão saudáveis, se elas não andam, se elas não, de fato, vivem uma vida para Deus, a responsabilidade é do pastor, ele será cobrado. Ok? Vamos para o nosso segundo texto aqui, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria
e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto resume muito o que eu estava dizendo, né? Que os líderes, eles são a autoridade sobre o povo. O seu pastor, ele é autoridade sobre você. Só que ele é uma autoridade não como alguém que manda, que é autorita. Autoridade é diferente de autoritarismo. Sabe? Ele não pode ser autoritário. Alguém que chega, até porque Jesus não era assim, né? Jesus, ele tinha autoridade sobre, aliás, o mundo inteiro, né? Mas sobre os seus ali, vamos pegar o conceito o contexto dos discípulos. Ele era autoridade sobre os seus discípulos e ele os tratava como amigos. Ele falou: eu não vos chamarei como servos, mas como amigos, porque só amigos que dão a vida por outros amigos, né? E aí você vê ali, então essa é a função do pastor. Ele é autoridade, sim, mas ele não pode ser autoritário. Ele não pode chegar ali e tratar você como alguém que está ali para poder, sei lá, ele ficar desmandando e brigando e dando esporro e não cuida. Ele tem que cuidar das ovelhas. Essa é a função do pastor, sabe? Agora, é aquilo que eu estou falando, a pastor tem superpoderes? Não. É porque para cuidar, irmãos, para cuidar mesmo de uma ovelha, para você cuidar da forma que tem que ser, você precisa consagrar sua vida, você precisa buscar em Deus, você tem que orar pelo seu povo, você tem que, sabe, é uma busca incessante e grande a Deus que faz naturalmente que ele tenha uma intimidade maior com Deus, uma unção maior, porque ele muito provavelmente ele ora mais, ele jejua mais, ele se consagra mais, ele tem o zelo por Deus, ele tem o zelo pela casa de Deus, pela igreja, sabe? Ele obedece a Deus em todas as questões, ele se sacrifica em prol do outro, e a gente sabe que tudo isso conta para Deus. E quanto mais ele faz isso, mais cheio de Deus ele é. E mais coisas ele consegue, né? E aí, quanto mais próximo de Deus, né? Imagina que a gente é um espelho, né? Deus é o sol e você é um espelho. Quanto mais próximo o espelho se chega perto, se coloca no sol, perto do sol, mais forte ele reflete a luz do sol. É a mesma coisa. Quanto mais, né, a Bíblia fala que nós espelhamos a Cristo. Nós temos que nós como um espelho refletimos a glória de Deus. Então, quanto mais aproximado eu estou, ou seja, quanto mais eu, espelho, me aproximo de Deus, mais eu reflito a glória de Cristo. Mais brilho sai de mim. E isso automaticamente é o que as pessoas chamam dos pastores que têm mais poder. Ah, aquele pastor quando ora, o fogo do céu cai. Mas não é por causa dele. É por causa da vida que ele leva. Porque ele, como homem, é igual a mim e a você. Eu, como pastor, sou igual a você. O que me faz, de repente, ter coisas a mais do que a minha ovelha, é porque talvez eu me dedico mais, eu faço mais, mas qualquer ovelha minha, ou de qualquer pastor que buscar a Deus com a mesma sede, ou mais, vai ter até muito mais. Eu digo para vocês, eu já vi ovelhas com mais unção do que os seus próprios pastores, porque elas buscam a Deus, sabe? Buscam a Deus. Por isso que por isso, amado ou amada, clame a Deus para que você tenha um pastor dedicado, sabe? É o que a gente leu aqui, né? Ó, aqui em Hebreus 13:17. Obedeçam-nos para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, quanto mais peso o seu pastor tiver, pior é para você. Mas quanto mais
Quanto melhor for o seu pastor, melhor para você. Né? Porque ele vai se dedicar mais, ele vai te ensinar melhor, ele vai cuidar de você melhor, ele vai ter condições de responder os seus anseios, de lhe ajudar em oração, ele vai ter condições de entrar numa batalha espiritual junto com você, de te ajudar nas suas dificuldades. Então clame a Deus, irmãos, clame a Deus, para que você tenha um pastor dedicado, um pastor que ama o Senhor, que ama as ovelhas que foram confiadas a ele. E aquilo que eu falei, Deus deu a ele a missão de conduzir o rebanho. Ele tem a missão de te conduzir. Então, facilite as coisas para ele, sabe? Não seja uma ovelha rebelde, não seja uma ovelha... Obviamente, se você não tem um bom pastor, você tem que questionar mesmo, né? Aquela história. O pecado ele tem que ser denunciado, seja em quem for. Então esse negócio, ele é ungido de Deus, eu não falo dele. Isso não existe. Se ele fosse ungido de Deus, ele não fazia o que ele faz. Então, existe uma diferença muito grande. Né? Não é todo mundo que é pastor que merece estar ali, não. Sabe? Que tem dignidade para estar ali, não. E é ungido para estar ali, não. Tem muito pastor aí que está servindo muito mais ao diabo do que a Deus. Sabe? Por trás de muitos púlpitos estão demônios e não o Espírito Santo. É o que a gente tem visto por aí muito. Então, mas se o seu pastor, é um homem de Deus, um homem que você vê os frutos do Espírito Santo, não são os dons. Os dons não dizem quem a pessoa é. Dons, sinais, até o diabo faz. O apóstolo Paulo falou que até se transformar num anjo de luz, ele se transformaria para enganar os escolhidos. Os dons é de Deus para o homem, do homem para Deus são os frutos, é o que está lá em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, temperança, amor, domínio próprio e os outros mais que eu não estou me lembrando agora, paciência. Esses são os frutos do Espírito. Então, se o teu pastor frutifica pelo Espírito, facilite a vida dele, irmãos. Obedeçam, siga a direção que ele está dizendo, porque se ele é um homem de Deus dedicado, ele não vai botar você em lugares que vai te prejudicar. Saiba que Deus deu essa responsabilidade a ele, não seja você uma pedra de tropeço para a vida dele. Alguém que ele tenha que gastar mais horas de oração do que deveria. Essa é uma responsabilidade muito grande, irmão. É aquilo que eu falei. Quando eu penso nisso, as minhas pernas tremem, porque eu estou lidando com vidas, eu não estou lidando com dinheiro, não estou lidando com bens materiais, estou lidando com vida, e vidas que o Senhor ama, que o dono delas as ama, a ponto de dar o seu filho amado. Então existe grande responsabilidade. Não pense que você será pastor de qualquer jeito. Se você quiser ser pastor, se você tiver um chamado para isso, não entre, né, com essa de que é tudo uma maravilha. Não é, muito pelo contrário. É uma vida de renúncia, de dedicação, onde você não tem horário, né? Deus te acorda de madrugada para orar, você tem que resgatar uma ovelha a hora que for, sabe? Você está ali para servir, o pastor está ali para servir e não para ser servido. Não está para ser servido às ovelhas, mas para servir as ovelhas. Cristo foi bem claro aqui: o maior servirá ao menor. Então, se há uma autoridade espiritual maior sobre o pastor, e ela existe sim, essa autoridade é para que ele seja menor, para que ele sirva cada vez mais. Enfim, mas nunca se esqueça: o seu pastor é homem e pecador como você. Por isso que você tem que orar por ele, por isso que você tem que conferir com as Escrituras aquilo que ele fala. Não seja um crente que
que só vive de pregação. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore ao Senhor, busque a Deus, não seja dependente de pastor. A Bíblia fala lá, tem uma profecia de Deus em Jeremias, e que Hebreus confirma ela, que Deus fala, e outra vez virei, e estabelecerei uma nova aliança com meu povo. Ninguém precisará ensinar um ao outro, porque eu mesmo colocarei as minhas palavras nos vossos corações. Então, ou seja, se você buscar a Deus, o Espírito Santo lhe ensinará diretamente. Você não precisa de nós, ninguém precisa de um pastor. Você tem um líder que reúne a igreja, que está à frente de um culto, de uma reunião, mas necessariamente você pode ser, você depende de Deus. A sua necessidade é do Espírito Santo. O homem de Deus, o pastor, quando prega, ele prega pelo Espírito. Então quem fala, quem te acrescenta não é ele, é o Espírito Santo. Então, nunca olhe para o homem como alguém de quem você espera alguma coisa, porque ele é falho, ele pode cair. Grandes homens de Deus já caíram na fé, sabe? É por soberba, é por ganância, aí até hoje caem. Tem muitos que estão desviados aí e nem sabem que estão e continuam na frente de igreja, mas já venderam o seu coração a Mamon, já venderam o seu coração a Lúcifer, sabe? Então, não confie, não se encoste em pastor nenhum. Tenha você o seu relacionamento com Deus. Respeite-o como homem de Deus, se ele assim for digno disso, se ele merecer ser honrado como homem de Deus, mas não coloque nele as suas esperanças, porque ele é homem. Você pode falar assim, mas você é pastor também. Eu sei que eu sou pastor, e estou sendo sincero com você, sabe? Eu não posso aqui dizer para você que eu sou melhor do que você, porque eu não sou de fato. Não posso dizer que eu tenho algo mais especial que você, porque eu não tenho. Na verdade, se eu pudesse, entre aspas, escolher, eu não seria. Não é porque você está desfazendo o chamado, não. Eu amo ser pastor, eu amo pregar, mas eu não preciso, para pregar o evangelho, para ensinar as escrituras, eu não preciso ser pastor. Eu não preciso, sabe? A única coisa que me deixa preocupado em ser pastor e que me faz ter esse sentimento de se eu pudesse escolher, eu não escolheria, é pela responsabilidade que está sobre mim, sabe? Porque é muito grande. Então, assim, eu amo a Deus, eu quero Deus mais do que tudo na minha vida, mas a responsabilidade é muito grande. E eu não tive escolha. Deus me chamou para ser. Deus me escolheu. Deus me escolheu para ser pastor. E é um chamado de Deus, ninguém recusa, sabe? Eu darei a minha vida, eu gastarei a minha vida até o fim, por amor ao povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. Então, mas isso é muito diferente, sabe? De ser alguém especial, de ter superpoderes ao ponto de me achar melhor do que alguém. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para servir ao corpo de Cristo, para servir a Deus, para ser canal do Espírito Santo, para abençoar vidas. E o que a gente precisa, o que o pastor necessariamente precisa ter é muito simples, né? Se a gente pudesse resumir isso tudo aí que eu falei até agora, o pastor ele tem que ser como Cristo, né? Tem que ser como Cristo. E Cristo em João 13 ele fala assim, né? Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês,
lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Então aqui, irmãos, esse é o exemplo, sabe? Não só para os pastores, mas para todo o cristão. Mas principalmente para os líderes. Né? Aí se eu pudesse adaptar essa frase aqui, eu tinha que falar assim, ó. Pois bem, né? Eu sei que eu sou um pastor e que vocês estão sobre a minha responsabilidade. Mas eu, como Cristo lavou os pés dos discípulos, eu também tenho que lavar os seus pés. Eu tenho que me ajoelhar e servir vocês. Sabe? Essa é a função do pastor. Se todo pastor tivesse essa consciência, né, a gente teria uma igreja muito mais forte, muito mais, menor em números, é bem verdade, menor em número é bem verdade, mas com muito mais qualidade, uma igreja santa, pura, muito parecida com a igreja que se iniciou há 2000 anos atrás. Né? Jesus fala assim, ó, outro exemplo de ser como Cristo, em João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só, ele está dando um exemplo do que um bom pastor faz. Né? A gente sabe que ninguém será tão bom quanto ele. Mas ele dá o parâmetro é esse. O parâmetro que Cristo dá é esse. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, se eu tenho que ser capaz de dar a minha vida por amor das minhas ovelhas, que dirá o resto? Né? Que dirá o resto? Se eu tenho que ser capaz de fazer isso, que dirá o resto? Aí ele fala aqui, ó, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O que está querendo dizer? Aquele que só está... Eu sei que esse contexto aqui é outro, tá? Se pegar o contexto inteiro do capítulo 10, o contexto que está falando é outro. Mas eu estou pegando esse texto aqui para poder... eu estou tirando ele do seu contexto para a gente fazer um paralelo do que eu estou falando aqui. Ou seja, o que a gente pode entender aqui? Ó? O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ou seja, aquele que só está interessado em ganhar o salário de pastor, em estar à frente, em ter status, em ter fama, em ter não sei o quê, esse não é pastor. Ele não tem a essência que um pastor chamado por Deus tem. Né? E aí ele fala aqui, ó, continuando. Esse tipo de pastor, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Ou seja, ele não luta pelas ovelhas. Sabe? Ele não está interessado no bem das ovelhas. Ele está interessado no bem que as ovelhas podem dar a ele. Ou seja, a admiração, o status, a honra, o louvor, a batida de palma. Ah, pastor, que pregação linda, o senhor é um homem de Deus, o senhor é ungido, parabéns. É isso que eles querem. Sabe? É como Jesus fala que os fariseus, vocês oram em pé nas praças para serem saudados pelas pessoas. Vocês já receberam a sua recompensa. Ou seja, tem pastor que não está preocupado com o que Deus acha deles. Eles querem um aplauso das pessoas. E por isso falam o que elas querem ouvir e não o que elas deveriam ouvir. Sabe? O pastor verdadeiro, o bom pastor, ele tem compromisso com Deus. Porque as ovelhas que ele cuida é de Deus e não dele. Ele terá que apresentar, ele terá que prestar conta daquelas ovelhas a Deus. Então ele não é simplesmente um assalariado, aquele que está ali só para ganhar o seu dinheirinho, só pelo cargo, só pelo status. Não. Esses, quando o lobo vem, quando o diabo vem para cima da igreja para ferir a igreja, eles fogem. Eles são os primeiros a correr. E aí fala aqui, então o lobo ataca o rebanho e os dispersa.
Aí fala aqui, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Vamos ler de novo? Ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, ou seja, o assalariado foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele só está ali por causa do salário, dos dízimos, das ofertas, do status, porque as pessoas fazem reverência a ele, porque as pessoas, ele gosta de se sentir importante, ele gosta de se sentir diferenciado. Irmãos, corra de pastores assim, porque eles, quando o lobo vier, eles vão te abandonar, eles vão te deixar sozinho e o lobo vai te atacar e vai te tragar. Se não for a misericórdia de Deus, nessa hora você será destruído. Agora, o bom pastor não necessariamente fala aquilo que você quer ouvir. O bom pastor fala o que você precisa ouvir. O bom pastor não está preocupado se você é o dízimo mais alto, se você é o dízimo menor, se você é de família importante ou se não é, se você tem muito tempo na igreja ou se não tem. O pastor, ele fala o que você precisa ouvir, ele te repreende quando precisa te repreender e ele te ajuda quando precisa te ajudar. Esse é bom pastor, sabe? É aquela mesma história, né? O seu verdadeiro amigo não é aquele que concorda o tempo todo com você. O seu melhor amigo é aquele que te questiona, é aquele que fala coisas para você que ninguém teria coragem de dizer, é aquele que te refuta, é aquele que te repreende, é aquele que se importa com você e que te vê por um caminho ruim e vai lá e te alerta. Esse é a mesma coisa, o bom pastor, ele se porta da mesma forma. Então, se você tem um pastor assim, querida, ame-o, ore por ele, zele pela vida dele como a Escritura manda. Porque são poucos, hoje nos nossos dias, são poucos os homens de Deus sérios que temos por aí. São poucos os homens que realmente têm compromisso com Deus em primeiro lugar, sabe? Com Deus, que coloca a sua vida diante de Deus para servir realmente ao povo dele. Ok, querido? Então, a gente finaliza por aqui. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando de mais um tema da nossa série Saia da Religiosidade. Um abraço, fique com Deus.